impactada com a presença de Deus aqui, o calor desse lugar, não o calor daí de fora, o calor do Espírito que está aqui dentro, a garra, a vontade de adorar. Isso faz toda a diferença no lugar. Não importa, às vezes tem uma multidão que não adora em espírito e verdade, e às vezes, sei lá, tem 2, 3, 4, e aqui tem muito mais que isso, que adora em espírito e em verdade. E a gente consegue sentir essa atmosfera. Eu estou muito grata ao Senhor por estar aqui nessa manhã. Muito grata a Deus por essa oportunidade, né? Grata ao pastor Adilson, ao pastor Daniela, conhecendo eles agora. Que o Senhor abençoe, né, essa igreja, os irmãos, abundantemente. Uma bênção. Me apaixonei por vocês. Muito gostoso estar aqui. E essa é minha mãe, está aí comigo, Kátia. E eu trouxe uma palavra da parte de Deus que está em Josué, no capítulo 14. Enquanto vocês abrem aí, eu vou me apresentar na direita. Eu cheguei falando que a igreja é gostosa, nem falei meu nome. Eu sou a pastora Cristiane, eu sou esposa do pastor Patrick, e a gente tem um ministério lá em Jacareí, Vidas para Cristo. E eu estou muito alegre de estar aqui com vocês essa manhã. Já podia ir embora, e Deus já falou, louvor. Tem gente que não valoriza o louvor, né? Eu me quebranto muito no louvor, porque eu sinto assim que o Senhor faz algo poderoso, um mover grande no louvor. Claro que a palavra que liberta, que transforma, mas não desperdice o louvor. É o momento de você, se derramar. Josué capítulo 14, no versículo 6 em diante, vai dizer assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como eu sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de seus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Repita comigo: 45 anos. Agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Fala aí, 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Pai, nos dá essa força, esse ânimo, essa perseverança, meu Pai, nessa caminhada. Abençoa essa palavra, fala um pouco mais aos nossos corações. O Senhor sabe que eu preciso de Ti, Pai, o Teu povo precisa de Ti. Por isso, Deus, vem sobre nós, Pai. Traz a palavra rema para o nosso coração, Deus. Repreende toda a dispersão, Pai, todas as preocupações. Que nessa hora nossos corações e as nossas mentes possam estar cativas ao Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua direção para a nossa vida. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra que eu perguntei para Deus. A gente ora, né, irmão? Quem prega tem que orar. Senhor, qual a palavra? Não adianta, você pode conhecer a Bíblia toda, mas para cada lugar Deus tem uma palavra. Deus tem um momento. Então o Senhor falou comigo sobre essa palavra que é interessante, sobre Caleb. Talvez você esteja aqui há muito tempo esperando que Deus faça algo na sua vida. Que lindo o testemunho da irmã. E eu apresentei, quando ela estava falando do testemunho dela para o irmão, eu apresentei alguém da minha parentela, que eu oro muito. Senhor, assim como o Senhor fez com o irmão dela, o Senhor vai fazer X, né? Com aquela pessoa ali da minha família. Deus vai fazer, eu acredito. Mas demora às vezes, irmãos. No nosso tempo demora. No nosso tempo é meio desesperador. Mas o tempo de Deus é perfeito. Tem coisas que se chegam antes na nossa vida, a gente desperdiça, a gente não valoriza, a gente joga simplesmente no lixo. Oportunidades
portas que o Senhor quer abrir, se elas chegam em momentos errados, a gente simplesmente não valoriza. Mas quando elas chegam no tempo de Deus, é perfeito para a sua vida. Você passa por essa porta, você valoriza essa porta, você tem vitória naqueles lugares que o Senhor te coloca. Deus abençoa, é diferente quando é Deus. Tem que ser Deus. Eu vim aqui para te dizer, tem que ser Deus. Aleluia. Não pode ser um homem, tem que ser Deus. Não pode ser você, tem que ser Deus. Porque as pessoas podem nos ajudar, podem estender a mão, podem nos facilitar algumas coisas, mas tem que ser direcionamento de Deus. Se for porque gosta de você ou por conveniência, pode até ajudar, mas não vai dar certo, não vai ser sustentável. As coisas de Deus, elas se sustentam. As coisas de Deus são para a eternidade. A gente não serve a Deus para a terra, a gente serve a Deus para a eternidade. Então tudo que Deus fizer na sua vida é para durar. E aí aqui a gente vê um homem, Caleb. Vou te relembrar quem é Caleb. O povo estava cativo no Egito, clamando a Deus. E o Senhor ouviu o clamor. O Senhor escuta o seu clamor. Aleluia. Quando você ora, quando você grita, quando você chora, Deus escuta o seu clamor. Quando você não fala nada também, Ele escuta o choro da sua alma. E o povo estava clamando porque estava cativo. E o Senhor ouviu a oração do povo e levanta Moisés. E você conhece, mas eu quero recapitular rapidamente. E quando Deus levanta Moisés para vir, ser o libertador de Israel, Moisés volta. Moisés foi embora do Egito, ele era príncipe. Engraçado, ele foi criado como príncipe, depois ele teve que aprender um pouco no deserto. Deus nos prepara, irmãos, de várias formas. Pegando só um gancho aqui dessa parte. Às vezes a gente está como príncipe, sendo exaltado, Deus glorificando ali a nossa história, né? Fazendo uma grande obra, o nome dele sendo exaltado, e nós estamos, reinando em algum lugar, no trabalho, num posicionamento. Você está aprendendo, está sendo capacitado nesse momento. Mas quando ele te colocar no deserto, se ele te coloca no deserto, ali também é aprendizado. Ali também é crescimento. Deserto não significa que Deus deixou de te amar, que o Senhor te abandonou, que o Senhor não tem mais projeto. Muito pelo contrário, deserto é a escola do crente. Então, como foi falado aqui, as covas, as fornalhas, os gigantes, as barreiras, o mar vermelho, tudo que vem contra nós é escola, é crescimento, é aprendizado. Por isso, tira de cada situação o melhor dela. Amém. Eu costumo dizer que a gente tem duas opções na vida, em tudo: adorar e prosseguir, ou reclamar e ficar parado. Eu sempre falo isso, eu tiro isso da minha vida. Por isso que eu falo, porque eu vivo. Quando eu penso em reclamar, eu falo, meu Deus, se eu reclamar, eu vou parar, ainda vou desagradar a Deus. Aí eu falo, Jesus, então me ajuda e me dá força, porque tem hora que a reclamação vem do nosso coração. Só que o Senhor não te fez para reclamar. Porque só da gente estar aqui de pé é uma vitória, irmão. Deus não fez a gente para murmurar. Deus não fez a gente para ficar vendo o que está faltando. Deus fez a gente para dar valor porque a gente já tem. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso temos que estar alegres. Deus te fez para adorar, agradecer. Adoração tem a gratidão. Então, rápido, Moisés está lá no deserto, voltando aqui. Quando eu saio assim, eu creio que Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Moisés vai para o deserto, talvez ele fosse não entendendo nada, porque ele foi criado para ser príncipe. Mas agora Deus está tratando ele para ser o libertador, louvado seja Deus. Porque os projetos de Deus, eu acho lindo, porque a posição que os homens nos colocam, Deus permite. Mas quando Deus coloca numa posição, é grandioso o que Ele vai fazer. Amém. E o deserto era para Deus colocar ele na posição do libertador de Israel. Cumprir o chamado dele espiritual, ministerial. E ele volta, irmão, agora para o deserto, para o Egito. Agora ele volta com outra postura, com outra posição, com outra aparência, com outra fala. E as pessoas que antes viram ele não entenderam o que Deus fez. Talvez quem veja você hoje não entenda. Ué, mas por que está tão diferente?
Porque você teve um encontro na sarça ardente. Oh, aleluia! Porque você teve encontro com Ele. Quem teve encontro com Ele fica diferente. Verdade, Deus. Então quem olha para você lá atrás, quem estava com você lá atrás, olha para você hoje com uma postura diferente, uma fala diferente, uma maneira de olhar diferente. E as pessoas olham apontando, não entendendo. Mas é Deus que está conosco. Não tem como estar diante de uma sarça, diante da presença, diante da glória de Deus e ficar do mesmo jeito. Então Moisés volta diferente. E quando ele volta diferente, ele incomoda alguns, ele agrada a outros, e assim é na nossa vida. É dessa forma, Deus. Você nunca vai agradar todo mundo. Se você buscar agradar as pessoas, todas as pessoas, você vai ficar sempre triste e frustrado. É, Jeová, dessa forma. Se você buscar, eu tenho que agradar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha amiga, meu irmão Cristo. Não dá para agradar a todos. Você tem que honrar. Você tem que, fazer a sua parte, mas agradar a todos é impossível. Então ele volta assim. Vou chegar em Caleb já já. E quando ele volta, ele vai diante de Faraó várias vezes, como você sabe. E por fim, pulando já lá para a libertação, lá para o dia do Êxodo, o Deus tira com mão forte o povo do Egito. Porque aquilo que o Senhor falou a nosso respeito vai se cumprir. Podem passar anos, podem passar muitos tempos. Por isso que é importante, a irmã falou algo aqui que realmente guardei no meu coração. A oração que você faz hoje, ela vai te sustentar lá na frente. A consagração que você faz hoje, jejuns, vai te sustentar lá na frente. Talvez você pense assim, não tá dando, não vale a pena. Não estou vendo nada. Você não está vendo hoje, mas há um mover grande no reino espiritual já a seu favor. A gente não tem que ver. Olha, crente não tem que ver para crer. Crente tem que crer para ver. Foi o que Deus falou com Tomé. Então, Moisés, ele, com a mão de Deus ali poderosa, tira aquele povo do Egito e começa a caminhar pelo deserto. E no deserto há a murmuração, a reclamação, a briga, a levante, a perseguição. As pessoas não entendem. Quem não entende atrapalha, irmão. Por isso que é importante conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque se você conhece, você entende. Se você não conhece, você reclama. Então busque a Deus enquanto você pode achar. Busque a Ele enquanto Ele está perto. Você não consegue agradar um amigo, vamos supor, duas pessoas são amigas. Você não consegue começar a agradar essa pessoa se você não conhece bem ela. Porque você não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela deixa de... Sabe, o que desagrada realmente ela. Assim é com Deus. Você só vai conseguir agradar a Deus se você conhecer ao Senhor. Conhecer o que Ele quer da sua vida. Conhecer os propósitos. Conhecer ao Senhor. Busca ao Senhor. Cada vez mais. E talvez hoje você se consagre e você faça tudo isso e não esteja vendo nada. O povo estava no deserto murmurando, porque eles não entendiam por que a gente está aqui. Por que não tem água? Por que não tem comida? E por que Moisés é o líder? Tudo era um problema, irmão. É porque Deus quis assim. Por que não é do jeito que você está vivendo? Porque Deus quis assim. Assim Ele vai te fazer crescer. Amém. Assim Ele vai te dar conhecimento. Assim Ele vai te dar capacitação. Não reclama do que Deus está fazendo na sua vida. Deixa Ele trabalhar. Porque o que você vê hoje, você só vai entender lá na frente. O Senhor falou isso para o apóstolo Pedro. Pedro, o que eu faço hoje, você vai entender lá. Hoje você não entende, é confuso. Mas eu vou esclarecer. Porque a gente não é enganado nem confundido. Então aquelas pessoas murmuram e o Senhor fala assim: Moisés, chega, cansei. Pastora, Deus não se cansa nem se fadiga. Ele não se cansa de trabalhar, de cuidar de você, da misericórdia. Mas tem horas, irmão, porque Deus dá um livre-arbítrio para nós. Tem horas que o Senhor fala e as pessoas só querem andar contra aquilo que Deus falou. Aí o Senhor fala: então tá bom, vocês vão andar no deserto até o dia da morte. Foi o que aconteceu. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que eu falo em todo lugar que eu piso. Quem tem promessa de Deus pode morrer, viu? Porque a gente fala, quem tem promessa de Deus não morre. A promessa de Deus é de Deus, vai se cumprir na sua geração. Mas se você não ficar na posição, você perde a promessa. Os seus vão usufruir sim, porque Ele é Deus, Ele é tremendo, Ele é fiel. Mas eu e você, nós podemos perder. Glória a Deus. Então fica
de 20 anos para cima vão morrer no deserto. E aí entra Caleb. Josué e Caleb eram mais novos. Eles vão herdar a terra prometida com outras pessoas que nasceram ali no deserto. E sabe o que é interessante, irmãos? Caleb sai jovem do Egito, mas ele entende mais do que muitas pessoas marmanjas ali. Então, irmão, não é idade, não é aparência, não é raça, não é nada disso, é o coração adorador. Se você abrir o seu coração, você pode ser quem você for. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser gordo, pode ser magro, pode ter posição, pode ser sem posição. O Senhor vai te honrar. Depende daqui, ó. Filho meu, dai no teu coração. É a única coisa que Deus me pediu. E agora eu entro aqui em Caleb. Caleb, ele é um dos que entram na terra prometida. E quando eles conquistam a terra prometida, Moisés morre, Josué herda o lugar de Moisés. Eu estou sendo bem, tentando fazer para ser mais rápido assim. Josué, Deus fala para ele: Moisés, meu servo é morto. Josué pega esse povo e entra na terra. Só que você tem que se esforçar e ter bom ânimo, porque vai ser... Quando Deus falar para você se esforçar, é porque vai ter muita luta, irmão. A gente acha bonitinho ler na Bíblia, esforça-te, né? Mas quando Deus está falando isso, é porque virão pelejas para nós. Quando a gente lê não temas, é porque nós vamos temer em alguns momentos. O Senhor já está avisando de antemão: não temas, se esforça, tenha ânimo, porque eu sou contigo e não vou te abandonar. E a gente tem que se agarrar a essa palavra. Então Caleb, a palavra diz que eles entram na terra prometida, Josué e Caleb, e eles têm que conquistar a terra. Nada é de graça, irmão. Lá eles conquistam, eles guerreiam, eles pelejam, eles se cansam, eles fazem a obra. Não pense que cruzar os braços e ficar esperando tudo cair do céu que Deus falou para você. Não vai acontecer assim. Vai ter que ter esforço, vai ter que ter lágrima muitas vezes, vai ter que ter consagração, vai ter que ter a sua parte. Então Josué e Caleb estão ali com os outros guerreiros fazendo a parte deles. E chega um momento que a gente chega aqui onde está Josué, no capítulo 14, onde Josué fala: olha, eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou para espiar a terra. Que terra é essa, pastor? A terra prometida. Antes deles entrarem, antes deles conquistarem, ele foi lá, eles foram, foram 12 homens, um de cada tribo, espiar a terra, ver aquela terra, conhecer aquela terra. Quando o Senhor te der alguma coisa, Ele vai deixar você ver primeiro os sinais. Ele vai te mostrar coisas, Ele vai te mostrar, sabe, o tamanho das coisas. Ele vai te mostrar a dimensão, a proporção. A gente tem que estar ligado. Ah, Deus fez a promessa, antes de você entrar, Ele vai te dar essa dimensão, essa proporção das coisas. E vai ser sempre muito maior, mas Ele já dá uma ideia. Então Ele envia Moisés, antes de morrer, envia esses espias. Um deles era Caleb. E quando eles chegam lá, é tremenda essa parte, não posso pular ela. Quando eles chegam lá, a palavra vai dizer que todos os 10, eram 12, 10 ficaram com medo com o que viram. Porque quando eles chegam na terra, a terra não estava vazia, a terra estava ocupada. Ocupada por pessoas fortes, ocupada por multidões. Então eles ficam desesperados. Como é que a gente vai entrar numa terra que é prometida, mas já tem gente ocupando? Mas quem tem fé não vê com olhos físicos. Quem tem fé olha com olhos espirituais. Se o Senhor falou que você vai conquistar e você está vendo gigantes, eu vou conquistar em nome de Jesus. O gigante é a parte física, a parte espiritual já está vencida. Se você tiver coragem, tem que ter coragem para servir a Deus. E aí a palavra diz que quando eles voltam para dar notícia para Moisés e para o povo, 10 daqueles 12 homens começam a infamar, começam a criticar, começam a botar, sabe, medo nas pessoas. Não, lá tem gigantes, lá é um desesperador. Começa a fazer um auê ali. Vocês já perceberam que tem gente, irmão, que gosta de fazer auê? Tem gente que gosta, sempre tem, ele fala os atribulados. Sempre tem aquelas pessoas que não conhecem, por isso não confiam, por isso não entendem, porque começa no princípio de conhecer a Deus. Ah, eu não conheço, então eu não prossigo, eu não entendo. Aí vai o quê? Confusão. Aí fala com a gente não vai conseguir. Ah, aquilo que está projetado não vai dar certo.
começa aquele mente pessimista. Irmão, se Deus falou que vai dar certo, vai dar certo. Pode estar tudo ao contrário. Se foi Deus, vai dar certo. Todas as vozes que você ouvir contrárias ao que Deus falou, fale não. Não foi o Senhor que está falando, não é Deus que está falando isso. Mesmo que você não fale para a pessoa. E aí a palavra vai dizer para nós o quê? Que Caleb volta e fala assim: não foi dessa forma. Realmente lá tem gigantes, realmente lá tem um povo, mas se o Senhor se agradar de nós, esse povo vai ser como um povo na nossa mão. Se o Senhor se agradar de nós, tudo coopera para o nosso bem. Glória a Deus. Então Caleb e Josué falam uma palavra positiva, a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra de ousadia. E uma boa parte do povo não confia, porque infelizmente quando acontece isso há divisões. Porque sempre no meio aqui, tem um monte de gente aqui. Sempre tem os que têm muita fé, e sempre tem os que estão... Precisa sempre que alguém te puxe, te ajude. Em qualquer lugar é assim. Na nossa família é assim. Ninguém, não é todo mundo forte. Por isso que a Bíblia fala assim: os fortes sustentam os fracos. E aí Caleb, ele já fala, então com 40 anos, quando eu fui lá espiar a terra. E ele fala, eu trouxe a resposta como eu sentia no meu coração. Por que ele sentia no coração? Porque ele sentiu o que Deus queria falar. Quando você tem direção do Senhor, você não sente a sua vontade. Você sente a vontade de Deus. Quando a gente louvou aqui. Porque por mais que eu tenha medo, eu vou me lembrar, não, eu não tenho que ter medo. Deus está comigo. Por mais que eu tenha insegurança, eu tenho que lembrar, Ele me prometeu. Por mais que eu veja uma multidão, eu tenho que lembrar, há um exército de anjos aqui. Aleluia! E aí, irmão, já estou indo para o fim. A palavra diz que ele fala: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Botaram medo, botaram insegurança. Irmão, quando planta medo no nosso coração é horrível. Porque o medo paralisa. O medo faz você duvidar de Deus. O medo faz você... Tudo que as pessoas falam, você desconfia. Então eles fizeram isso com o povo. Mas olha que lindo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Se você perseverar em seguir o Senhor, a vitória para a sua vida. A vitória, a resposta. Por mais que esteja demorando hoje, Deus vai fazer, irmão. A gente precisa fazer escolhas. Eu tenho feito muitas escolhas na minha vida nos últimos meses. Tem umas que são difíceis, porque eu tenho que renunciar a algumas coisas que eu gosto. Mas tem umas que são fáceis, porque eu nem olho para essas coisas. Tá entendendo, irmão? Tem hora que a gente balança, né? Ai, Jesus, mas aí você fala, não, vai ser maior lá na frente. Então a palavra, eu perseverei em seguir o Senhor. Ele perseverou, irmão. E aí Moisés falou: certamente a terra que pisou o seu pé será sua dos seus filhos por herança. Foi uma promessa, irmãos, há anos atrás. Está entendendo? Tem coisas que Deus te prometeu há anos atrás, mas elas estão de pé. Elas estão todas de pé. Agora eu tenho 85 anos, ele falou. Imagina, irmão. Tinha 40, tem 85. Não foi isso que ele falou? Conserve, como diz, 45 anos agora, desde que o Senhor falou. Tinha 45 anos que o Senhor prometeu. O tempo de promessa para a vida de Caleb era 45 anos. Mas eu quero deixar uma coisa para o seu coração. Estou um pouquinho rouca, eu gritei muito no louvor e ontem também, viu, irmãos? Minha voz não é assim, estou bem rouca. E no versículo 11 ele fala: ainda hoje eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. 45 anos, não foi um ano, não foram 5 semanas, sei lá, 2 meses. Verdade, Deus. Às vezes a gente está esperando tão pouco tempo e a gente acha que ou a gente desiste, ou a gente acha que Deus não vai mais fazer. Verdade. Né? Ou a gente começa a reclamar. Eu quero dizer para você que Caleb ficou 45 anos, no dia que ele recebeu a promessa, até esse dia aqui. Mas eu não quero nem intensificar o tempo no seu coração. Eu quero intensificar a resposta, a decisão, a posição de Caleb. Porque o tempo não importa se você se posicionar direito.
Não é o tempo, é o nosso posicionamento. Porque quanto mais posicionamento nós tivermos, quanto mais no centro da vontade nós tivermos, mais as coisas vão acontecendo do jeito que Deus quer, no tempo que Deus quer. A gente às vezes atrasa a promessa. Quem acredita nisso? Você atrasa as promessas de Deus? Atrasa. A Bíblia diz aqui, ó, ainda hoje eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força ainda é para guerra? Ele estava disposto a guerrear ainda, irmãos. Você tem disposição ainda? Você ainda tem disposição para guerrear, para entrar, para sair, para falar para alguém? É isso que o Senhor está te dizendo. Vai dar certo. Você tem disposição, você tem coragem. Aleluia. Caleb tinha coragem. Caleb tinha disposição. 45 anos se passaram, mas eu ainda tenho força. Sabe por quê? Porque a nossa força não é nossa, ela vem do Senhor. Aleluia. Não é uma força humana, é uma força que vem de Deus, que vem da fé. Glória a Deus. O pastor falou aqui no início, é a fé, irmãos. É uma força que vem da sua fé. Quanto mais você crê, quanto mais você confia, mais certeza você tem das vitórias. Mais certeza você tem daquilo que Deus vai fazer. Glória a Deus. Esperar em Deus sempre vale a pena. Perseverar nunca é em vão. E eu quero deixar para encerrar 3 coisas para você pensar. Na nossa vida com Deus a gente tem que fazer escolhas. Faça escolhas, né, que te levem para o centro da vontade de Deus. Porque vão sempre ter várias opções. Mas faça escolhas que vão te levar para o centro da vontade de Deus. Outra coisa, tenha disposição para servir. Tenha disposição. Eis-me aqui, Senhor. E quando Ele falar, então vem, tenha disposição para falar, estou indo. Glória a Deus. Conta comigo, pastor. Conta comigo, pastora. Eis-me aqui. Porque irmão, falar é uma coisa. Você falar, conta comigo, pode me chamar, é outra coisa. Todo mundo fala eis-me aqui. É verdade, Jesus. Mas realmente falar, que horas que você quer que eu esteja lá, pastor? Estou falando, pastor, que nós estamos numa igreja. E nós obedecemos a lideranças. Glória a Deus. Que horas que é para ir? Que horas que é para estar lá? O que é para fazer mesmo? É disposição na prática. Glória. Tenha disposição. Faça escolhas e persevere. Amém. Não desista daquilo que Deus propôs no seu coração. Persevera, irmão. No perseverar você vai ter vitória. No perseverar você vai conquistar. No perseverar você vai ter respostas. No perseverar você vai ver a sua família no altar de Deus. No perseverar você vai ver cadeias sendo quebradas. No perseverar você vai ver o inimigo retroceder. No perseverar, há uma recompensa para o seu trabalho. Louvado seja Deus. Há uma recompensa para o seu trabalho. Glória a Deus. Deus recompensará o seu esforço. Eu creio, Jesus. Aleluia. Ah, mas eu me disponho, mas ninguém quer. Não olha para o seu lado. Amém. Porque se a gente olha para o lado, a gente tem uma forte tendência a desanimar. Porque nem todo mundo é guerreiro, irmãos. Deus. Eu podia te provar na Bíblia, mas aí eu vou ficar aqui muito tempo. Mas nem todo mundo é guerreiro. Muita gente volta. 32.300 só. Então, só resumindo. Não é todo mundo que vale até o fim com você. Verdade. Você pode começar com um monte, mas até o fim, não é todo mundo que começou que vai estar com você. No meio do caminho, Deus vai trazendo outros no seu caminhada. Deus faz isso, irmãos. Tem gente que eu conheci há anos atrás que não caminha mais comigo. Mas Deus colocou novas pessoas para cumprir novos propósitos, para abrir novos horizontes. Louvado seja Deus. Para ir com você no mesmo pensar, no mesmo direcionamento. Jeová. Porque às vezes quem começou com você não cabe no dia de hoje. Meu Deus, é forte. Aleluia. Aqueles homens que começaram não cabiam na terra prometida. Josué e Caleb entraram. Tem pessoas que Deus vai separar para viver o propósito com você. Amém, Deus, aleluia. Então guarda isso que eu falei com você, escolhas. E eu encerro aqui. Faça escolhas, irmãos. Tem umas que vão doer um pouco, tem umas que vão. Você vai ter que deixar coisas, renunciar a coisas que você ama. Mas se vai te levar para um propósito, vale a pena. Se vai te levar para perto de onde Deus quer colocar você. E eu não falo de lugar, tá? Físico. Eu falo de posicionamento.
Se vai te levar para o centro da vontade, vale a pena. Vai doer hoje, mas vai ser uma alegria lá na frente. Vai doer hoje, mas lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Vale a pena. Faça essas escolhas, tenha disposição e persevera na presença do Senhor. Guarda isso no seu coração. Caleb, ele recebeu aquilo que Deus prometeu, mas até esse momento ele guerreou. Ele teve que falar contra uma multidão que era negativa. Teve que passar algumas perrengues, irmãos, que a gente também passa. Não pense você que vai ser tudo fácil, mas eu quero deixar uma palavra de vitória para a sua vida. Não vai ser tudo fácil, mas em todo tempo Deus vai estar contigo. Em todo tempo Deus vai te dar direcionamento. Em todo tempo Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vão te ajudar. Em todo tempo Ele vai dar força, vai dar ânimo, vai dar coragem. Basta você perseverar. Não desista do que Deus falou para você. Está de pé, vai se cumprir. Não importa o tempo que esteja demorando. Continua confiando. A porta vai se abrir e você vai viver propósitos tremendos e grandes do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Tu és fiel sempre, Pai. Tua bondade, tua misericórdia nos cerca, meu Pai. Toma essas vidas nas suas mãos. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a perseverar. Nos ajuda a prosseguir. Nos ajuda, Senhor, a nos esforçar. Não deixa, meu Pai, a gente desanimar. Não deixa a gente parar. Coloca, meu Senhor, nas nossas mãos, meu Pai, aquilo que nós precisamos, os instrumentos que nós precisamos. Coloca no nosso coração a certeza. Oh, a certeza da vitória. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, possa os nossos pés, nos ajuda a prosseguir. Senhor, nos ajuda a caminhar aonde pisar a planta dos nossos pés. Que o Senhor nos entregue por herança, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a termos disposição. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Toma o teu povo aqui, Pai, toma a minha vida, a nossa vida, Pai. Nós precisamos de Ti. Nos ajuda como Josué e Caleb a perseverar em Ti, Pai. A conquistar as promessas, a viver cada uma delas, em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração e nós somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele já fez, tem feito, porque cada etapa dessa vai ser importante para aquilo que Deus vai te entregar. Nenhuma etapa que você está vivendo, ela é desprezível, nenhuma. Tudo que Deus está fazendo vai contribuir para o seu bem lá na frente. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, as palmas ao Senhor. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, tá? Quero agradecer de novo ao pastor, pastores, irmãos, ao carinho. Que Deus continue abençoando poderosamente vocês, abundantemente, essa casa, esse ministério, em nome de Jesus, tá bom? Ore por nós, precisamos de oração. E conte conosco também, tá bom? Deus abençoe vocês.